Olá, meu nome é Letícia, bem-vindo aqui a mais uma aula no canal Enfermagem para Leigos. Hoje a aula vai ser sobre parada cardíaca, PCR. Não vai ser uma aula demonstratória ainda, vai ser uma aula mais explicativa, mas que eu espero conseguir auxiliar vocês. Então, vou falar sobre a diferença da parada cardiorrespiratória usual para uma parada cardiorrespiratória com Covid, né? Porque estamos vivendo extremamente importante esse assunto. Vamos lá? Então, a parada cardiorrespiratória usual, como seria? Primeiramente, o paciente, ele não vai estar respondendo, não vai estar respirando. Então, um enfermeiro ou qualquer profissional, ou até qualquer outra pessoa, deve chamar o nome da pessoa, perguntar se ela está ouvindo, pode fazer uma leve pressão, né? Leve não, aqui ou aqui, ou aqui, que são locais que dói bastante. Então, não tem como uma pessoa não acordar e falar, né? Se ela realmente não sentir nada, e você apalpar o pulso carotídeo que fica aqui, verificar a respiração que não está acontecendo, esse paciente ele está em parada. Se você estiver num hospital, você consegue verificar no oxímetro também, né, no aparelhinho. Ele vai estar com a saturação bem baixa, com uma frequência cardíaca bem baixa e uma pressão bem baixa. O que vai acontecer? Pode ser que no começo a frequência cardíaca ele esteja subindo, né? Porque ele vai tentar compensar. Então o coração vai tentar bater mais, porém a pressão vai estar bem baixa. E vai ter uns ritmos de parada, no qual eu vou colocar aqui, que são os ritmos comuns de PCR. Quando alguém encontra uma pessoa assim na rua, a primeira coisa que fazer é realmente verificar se a pessoa está responsiva. Se ela não tiver, chamar ajuda. No hospital não muda, porque no hospital você chama o código azul. Na rua, você chama ambulância, né? Você pede para alguém ficar responsável para ligar para a ambulância. Então você olha diretamente nos olhos da pessoa e fala: você fique responsável por ligar para a ambulância. Enquanto isso, você que está na cena, você vai fazer a compressão cardíaca. Então, primeiramente, fazer uma compressão cardíaca. Essa compressão eu vou mostrar em outras aulas, mas ela deve ser feita de modo em que seu corpo esteja posicionado em 90 graus e não empurrando em cima do paciente o seu corpo. Essa compressão deve ser feita de modo que a caixa torácica do paciente volte, inspire e expire. Então, você vai ver essa elevação, se colocando as mãozinhas assim, no externo. Isso é para um paciente adulto, porque para uma criança ou para um bebê é diferente. Para uma criança até 5 anos, você coloca uma mão só. E para um bebezinho, você coloca 2 dedinhos. Também muda a ventilação, em caso de criança e para bebê. Além disso, começa com a compressão. Enquanto você está na compressão, no caso do hospital, que você tem um ambu, que é um aparelho, uma máscara, em que você consegue acoplar na boca do paciente e fazer com que ele respire. Esse ambu, esse suporte ventilatório, ele deve ser feito 30 compressões e após as 30 compressões, 2 ventilações, que geralmente a gente fala assim, aperta, solta, solta. Esse é o tempo, aperta, solta, solta. E as compressões, elas devem ser num ritmo, do mesmo ritmo de um metrônomo. Deve ser, eu vou colocar uma música aqui, em que pode ser feito o ritmo da compressão. Essa seria a música. Ok, você fez a compressão, você chamou ajuda. Se você está no hospital, você consegue também fazer suporte ventilatório.
Mas o mais importante, o paciente ele deve estar deitado numa prancha. Se ele não estiver numa prancha, se você fizer a compressão torácica, você pode esmagar as costelas do paciente e fazer uma PCR inadequada até um trauma ou um barotrauma. Então, sempre verificar se o paciente está num local liso, uma prancha ou até mesmo no chão, se for necessário, mas que ele esteja reto, em decúbito ventral. Além disso, fez a respiração, fez a compressão. Isso você pode fazer até 5 ciclos. Então, aproximadamente, você vai fazer essas compressões, que são 30 compressões, mais ou menos, em 1 minuto tem 100 compressões. 2 minutos, você vai fazer. A cada 2 minutos, deve se verificar se o paciente voltou ou não. Se ele não voltou, precisa verificar qual é o tipo do monitor, qual é o tipo de ritmo, se é uma FV, uma TV, que são os tipos de parada, ritmos de parada. E aí, se for uma FV, uma TV, vai ser necessário um choque. Esse choque, ele quem faz é o médico, somente o médico, ou quando tem aqueles DEA, né, que é um aparelhinho de desfibrilação, ele até mesmo orienta o aparelho, e aí você pode fazer também. Você coloca os elétrodos, e aí ele mesmo faz a desfibrilação. Então, ele vai fazer a desfibrilação, você só tem que colocar a voltagem. Então, quando o aparelhinho é monofásico, você coloca 360 joules. Quando é bifásico, coloca 200 joules. Se ele não voltar, continua a compressão, continua a respiração de novo, mais um ciclo, verifica de novo. Aí dá drogas. Quais as drogas que são utilizadas? Aqui as drogas são o seguinte: epinefrina, seguida de amidarona, seguida de lidocaína em casos de PCR infantil. A epinefrina é uma dose de 5 miligramas por peso, e aí vai aumentando até 15, então até 3 vezes coloca-se. A mildarona é 500, e aí vai diminuindo, né, até 150. Aí, para criança é um pouquinho menos, então epinefrina ao invés de 5 é 0,05. E a mildarona é 5, né, até 15. E aí, primeiro você faz a medicação, depois você faz o choque. Então, sempre dá em direção à medicação. Deu a medicação, não funcionou, e aí dá o choque. Ok. Isso é a PCR normal. E aí, quando tem os ritmos de AESP, que é a sistolia, ou o ritmo de atividade elétrica sem pulso, você não dá choque, você só dá medicação. E com Covid, o que muda? Muda bastante coisa. Primeiro, é que a sala, ela tem que ter uma pressão negativa. A quantidade de pessoas na sala não pode ser muita. E todas as pessoas devem estar paramentadas. Paramentadas com 2 luvas a mais, desde máscara N95, desde avental, capote, face shield. Quando for verificar se o paciente realmente está acordado, já ligar falando que é um paciente com Covid para as pessoas virem se preparando. Sempre no carrinho de emergência tem que ter perto o ventilador mecânico, que vai ser utilizável, assim como uma máscara de Guedel, que também vai ser utilizada. Então, assim, o paciente vai chegar, vai verificar a responsabilidade. Se o paciente não estiver respirando, vai começar a compressão cardíaca.
E esse ambu? Esse ambu, para colocar a ventilação, vai ter que colocar um filtro HBPA. Esse filtro, ele limpa as impurezas, então ele faz com que não seja transmitido o ar que tem no ambu para fora. Então, os enfermeiros, os profissionais não têm o risco de transmitir Covid, né? Além disso, tem que colocar um capnógrafo. E aí, a ventilação, ela já tem que estar pensando na intubação desse paciente. Porque esse paciente, ele é justamente por um problema ventilatório. Ele está com Covid. Então, a primeira coisa é tentar a intubação. Aí, preparar para anestesia, preparar para colocar a intubação. Quando for colocar com ventilação mecânica, fechar, clampear com cuidado para não passar, né, para toda a sua volta. Além disso, nessa intubação, se não conseguir, né, então aí continua com o ambu e com a máscara de Guedel. Se ainda não conseguir, aí vai tentando até colocar a intubação, porque é a prioridade. Aqui também muda a quantidade de joules. Então, fica entre 2, 4 e 10 joules. Isso também é importante. A prioridade aqui não vai ser choque elétrico. A importância aqui realmente vai ser a intubação. E é mais ou menos isso, os cuidados com enfermagem em relação à ventilação mecânica. Ela vai ser entre esse PAP, né? Vai colocar no modo ventilador. São esses os cuidados relacionados ao PCR com Covid de mudanças. Se vocês tiverem mais alguma informação, coloque nos comentários sobre as diferenças. A gente sempre se mantém atualizado.